Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai resolver alguns problemas lá do capítulo, seção 4.2, tá? Que é a seção sobre subespaços vetoriais, né? Então a gente tem um espaço vetorial, como determinar se um subconjunto desse espaço vetorial é também um subespaço vetorial, tá? Então começando aqui pelo exercício 1, tá? Ele diz para usar o teorema 4.2.1, que é esse aqui do lado, para determinar quais dos seguintes são subespaços do R3, tá? Então, a gente está, o nosso espaço aqui é o R3, e a gente vai ter um subconjunto do R3, né? Então, aqui eu tenho vários subconjuntos, né? Então, no A, eu tenho todos os vetores da forma A00, né? Então, é um subespaço, é um subconjunto do R3, e ele pede para saber se é um subespaço ou não, tá? Então, aqui a gente vai resolver o item D apenas, tá? Então ele diz para utilizar o teorema 4.2.1 e esse teorema diz o seguinte, né, que se W é um subconjunto com um ou mais vetores do espaço vetorial V, então esse W vai ser um subespaço somente se essas duas condições forem satisfeitas. Ou seja, se eu tenho dois vetores aqui, U e V, de W, então a soma também está em W. E se eu tenho um escalar A e um vetor U de W, então A vezes U também está em W, né? Então, quer dizer que ele é fechado para a soma, né? Esses dois vetores estão, a soma deles também está, e ele é fechado para multiplicação por escalar, né? Se um vetor U está em W, então qualquer múltiplo desse vetor também vai estar em W. Então, vamos fazer aqui o item D, né? Então, todos os vetores da forma A, B, C, com B igual a mais C mais 1. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que esse W, né, esse meu subconjunto, é o conjunto dos vetores da forma A, B, C, tais que o B é igual a A mais C mais 1. Né? Esse é o meu subconjunto do R3, tá? Então, o que quer dizer isso? Né? Quer dizer que esse W é o conjunto de todos os vetores, tais que a segunda componente aqui, né, esse B aqui, é a soma da primeira com a terceira, mais uma unidade. Né? Então, o que a gente tem que mostrar para que esse W é subespaço? Né? Então, W é subespaço se essas duas condições forem satisfeitas. Né? Então, se U e V pertencem a W, então U mais V também pertence a W. Né? E se U pertence a W, então uma constante A vezes U, ou eu vou colocar aqui um alfa vezes U, também pertence a W. Tá? Então, vamos pegar dois vetores, tá? Vamos primeiro demonstrar essa primeira condição aqui. Né? Se U e V pertence a W, então vamos dizer que esse vetor U é um A, B e C, e o vetor V eu vou colocar um X, Y e Z, tá? Então, de novo, o que isso quer dizer, né? Que U e V pertencem a W. Então, se esse carinha aqui está em W, então isso quer dizer que o B é A mais C mais 1. E se esse carinha aqui está em W, de novo, isso quer dizer que o Y, né, que é a coordenada aqui do meio, é a soma da primeira com a terceira coordenadas mais uma unidade, tá? Então, eu peguei esses dois vetores em W. Agora eu tenho que mostrar que U mais V também está em W. Né? É isso que eu quero mostrar. Né? U mais V está em W. Então, se eu pegar U mais V, isso é A, B, C, né? Mais X, Y, Z. E se eu fizer as continhas, né? Isso é A mais X, B mais Y, C mais Z. Né? E a pergunta é, isso está em W? Né? Ou seja, né, para estar em W, de novo, a segunda componente aqui tem que ser a soma da primeira com a terceira mais uma unidade. Né? Ou seja, B mais Y é igual a mais X mais C mais Z mais 1. Né? Essa igualdade aqui é satisfeita? Como é que a gente vai descobrir isso? Tá?
Bom, a gente vai descobrir se isso é verdade ou não analisando essas duas igualdades aqui, né? Eu sei que se u está em W, a única coisa que eu sei é que o B vale isso. E se x, y e z está em W, eu sei que o y vale isso. Então aqui eu tenho B mais y. Então daqui B mais y, o que vai ser? Isso vai ser A mais C mais 1. Né? Isso aqui é o B. E o y é x mais z mais 1. Tá? Então aqui eu posso só reescrever. Né? Isso daqui é A mais x mais C mais Z e mais 1 e 1, 2. Tá? Então, B mais Y, na verdade, é A mais X, mais C mais Z, mais 2, o que é diferente disso daqui, porque tem mais 1 aqui. Tá? Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que se eu pegar dois vetores U e V em W, a soma deles já não vai mais satisfazer, né? Porque a soma deles é isso daqui. Né? U é isso daqui, então satisfaz essa condição. V é isso daqui. Então, para estar em W, satisfaz isso daqui. E aí, quando eu pego B mais Y, né, que seria a componente do meio aqui da soma, ela não é igual à primeira componente mais a terceira mais uma unidade. Tá? Então, não essa condição, né, a primeira condição aqui não é satisfeita. Tá? Logo, esse conjunto W não é um subespaço vetorial do R3. Tá? Vocês podem, tentem fazer essa questão C aqui, e eu acho que nessa C aqui vocês vão descobrir que, na verdade, esse conjunto é um subespaço vetorial. Tá? Então, aqui o D não é, mas o C vai ser, e aí fica de exercício para vocês mostrar isso. Vamos fazer um outro exercício aqui, tá? Aqui a questão 2, de novo utilizar o mesmo teorema, tá? Só que agora eu tenho subespaços, ou melhor, subconjuntos do espaço das matrizes N por N, tá? Então, na verdade, aqui alguns deles a gente já fez em aula, né? Por exemplo, esse carinha aqui a gente já fez em aula, tá? Mas tem vários outros aqui. Eu vou olhar para esse F aqui, tá? Então, o conjunto de todas as matrizes A, né? Então, o meu W, né, é o conjunto das matrizes A, N por N, né? Tais que AX igual a zero só tem a solução trivial. Tá? Então, o que é esse conjunto? Né? Então, se eu tenho uma matriz A nesse W, né, e eu considerar a equação AX igual a zero, isso implica que o X é igual a zero. Então, como é que a gente vai resolver isso daqui de novo? Né? Para que W seja um subespaço, né, o que a gente tem que ter? Né? Que se as matrizes A e B estão em W, então A mais B também está em W. E se A está em W, então qualquer múltiplo desse A também está em W. Eu tenho que demonstrar essas duas coisas aqui. Tá? Então vou começar com a primeira aqui de novo. Então vamos considerar que A e B está em W. Né? Então a pergunta é: A mais B está em W? Ou seja, se eu considerar A mais B vezes x igual a zero, isso implica que x é igual a zero? Né? Essa é a questão que a gente tem que resolver, né? Responder. Tá, então vamos voltar para cá. Né? Se A e B está em zero, então isso quer dizer que AX igual a zero implica em x igual a zero e BX igual a zero implica também que o x é igual a zero. Então aqui, na verdade, a gente pode pensar um pouquinho, tá? Esse subconjunto ele não vai ser um subespaço vetorial, tá? Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, B igual a menos A, né? O que vai ficar A mais B? A mais B é a matriz nula, né? Que é o zero.
Então, quando eu considerar A mais B vezes x igual a zero, essa equação aqui não tem apenas a solução trivial. Né? Porque A mais B, isso daqui é a matriz nula, é zero. Então, 0 vezes x é igual a zero para qualquer valor de x. Tá? Então, A mais B vezes x igual a zero não necessariamente implica, né, que o x tem que ser zero. Tá? Isso vai depender das matrizes. E se tem essa dependência, se não é verdade, né, que isso acontece sempre, então essa condição aqui já não é satisfeita. E aí esse subconjunto não é um subespaço vetorial. Questão 9, tá? Essa questão aqui ela fala sobre combinações lineares, né? Então, quais dessas matrizes aqui, A, B, C e D, são combinações lineares dessas matrizes, ou melhor, quais dessas matrizes aqui, né? Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, são combinações lineares dessas três matrizes aqui, tá? Então, combinação linear é o seguinte, né? Dizer que A é combinação linear, ou melhor, né? Dizer que 6, menos 8, menos 1 e menos 8 é combinação linear de A, B e C, se, né, vai existir constantes tais que essa matriz 6 menos 8 menos 1 e menos 8 é uma combinação dessas matrizes A, B e C, né? Ou seja, é um alfa vezes A mais um beta vezes B e mais um gama vezes C, né? Combinação linear dessas três matrizes, tá? Onde alfa, beta e gama são constantes, né? Ou seja, é verdade que 6 menos 8 menos 1 e menos 8 é igual a um alfa vezes 4, 0 menos 2 menos 2, mais um beta vezes 1 menos 1, 2, 3, e mais um gama vezes 0, 2, 1, 4. Né? Ou seja, existem essas constantes alfa, beta e gama, tais que essa igualdade é válida, tá? Então, para resolver isso, a gente tem que resolver esse sistema, né? Então, aqui vai me dar um sisteminha. Então, 6 menos 8 menos 1 e menos 8. Tá? Aqui, se eu fizer essas operações, tá? Eu posso reescrever isso como uma única matriz. Então, isso é 4 alfa mais beta, né? Primeira componente aqui é isso. Essa componente aqui vai ser menos beta mais 2 gama. Essa componente aqui é menos 2 alfa mais 2 beta e mais gama. E essa última aqui, menos 2 alfa mais 3 beta mais 4 gama. Tá? Então, ou seja, existem alfa, beta e gama tais que essa igualdade é válida. Né? E aí, de novo, essa igualdade é a mesma coisa que esse sistema aqui. Né? 6 é igual a 4 alfa mais beta, menos 8 é igual a menos beta mais 2 gama, menos 1 é igual a menos 2 alfa mais 2 beta mais gama, e menos 8 é igual a menos 2 alfa mais 3 beta mais 4 gama. Tá? Ou seja, esse sistema tem solução? Essa é a pergunta aqui. Tá? Então, para resolver esse sistema, essa segunda equação aqui tem só beta e gama. Então, aqui, se eu pegar essas duas aqui e subtrair uma da outra, eu vou ficar só com beta e gama também. Tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar... deixa eu só copiar esse sistema aqui para o outro lado. Tá? Eu vou pegar essa daqui, essa equação, menos essa daqui. Tá? Então, o que vai dar? Eu vou ter menos 1 menos menos 8, então vai ficar 7.
menos 2 alfa mais 2 alfa, aqui é 0, 2 beta menos 3 beta, então menos beta, e gama menos 4 gama, isso é menos 3 gama, tá? E aí agora se eu copiar só essa outra segunda equação aqui, eu tenho menos 8 igual a menos beta mais 2 gama, tá? Então eu vou só subtrair a primeira da segunda, né, de novo, e aí eu vou ter 7 mais 8, 15, né, beta mais beta, menos beta mais beta 0, e menos 3 gama menos 2, menos 5 gama, o que implica que gama é igual a menos 3. Tá? E aí se gama é menos 3, né, se eu voltar para essa equação aqui, eu tenho menos 8 igual a menos beta é menos 6, né? Então menos beta é igual a menos 2, ou beta é igual a 2, tá? E aí só voltar para cá para a primeira equação, e aí a gente encontra o alfa, né? Então 6 é igual a 4 alfa mais beta, que é 2, né? Então 4 é igual a 4 alfa, e alfa é igual a 1, tá? Então aí está, né? Eu encontrei esses valores de alfa, beta e gama, então isso quer dizer que sim, essa primeira matriz aqui, né, é uma combinação linear dessas matrizes A, B e C. Tá? E aí, para as outras matrizes, tem que fazer a mesma coisa. Você tem que pegar a matriz, escrever ela como uma combinação, né? Então, é um alfa vezes a primeira matriz, mais um beta vezes a segunda, mais um gama vezes a terceira, ou a constante que vocês quiserem chamar aqui, né? De A, B e C, tanto faz. E aí, vocês vão ter que resolver encontrar essas constantes. Se elas existirem, então é combinação. Se não existirem, não é combinação. E mais um exercício que é a questão 11. Tá? Então, em cada parte, determinar se os vetores dados geram o R3. Tá? Então, de novo, o que quer dizer gerar o R3? Né? Quer dizer que qualquer vetor do R3 pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores aqui. Tá? Então, eu vou fazer aqui o item D, porque ele tem 4 vetores. Tá? Então, isso pode ser um pouquinho diferente. Então, ou seja, eu quero saber se, eu quero saber se esses 4 vetores, V1, V2, V3 e V4, geram o R3. Ou seja, se eu pegar um vetor qualquer, x, y e 3, do R3, eu consigo escrever ele como sendo uma constante A vezes V1 mais um B, V2, mais um C, V3, mais um D, V4. Né? Ou seja, né, x, y, z, um vetor qualquer, é igual a vezes 1, 2, 6, mais um B vezes 3, 4, 1, mais um C, 4, 3, 1 e mais um D vezes 3, 3, 1. Né? Então, de novo, aqui eu tenho que tentar encontrar essas constantes aqui, né? Se elas existirem, então eu vou... então essa combinação existe, né? Ou seja, qualquer vetor do R3 é uma combinação desses 4 vetores, e aí sim eles vão gerar o R3. Tá? Se essas constantes A, B, C e D não existem, então esses 4 vetores não geram o R3. Tá? Então, a gente vai ter que fazer continha, né? Então, x, y e z. Tá? Aqui eu já vou colocar tudo num vetor só, então eu vou ter A mais 3B mais 4C mais 3D. 2A mais 4B mais 3C mais 3D e 6A mais B mais C e mais D. Tá? Então existem A, B, C e D. Tais que isso daqui é válido. Tá? E aí, claro, isso gera um sistema, né? Então, x é igual a mais 3b mais 4c mais 3d. Y é igual a 2a mais 4b mais 3c mais 3d. E o z é igual a 6a mais b mais c
mais D. Tá? Então, existem A, B, C e D que satisfazem esse sistema para qualquer x, y e z? Né? Essa é a pergunta. Então, isso daqui, como tem 4 variáveis aqui, eu vou escrever na forma matricial. Tá? Então, isso daqui é 1, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 3 e 6, 1, 1, 1. Que multiplica o vetor A, B, C e D. Tá? E isso é igual a x, y e z. Tá? Então a gente quer encontrar esse carinha aqui, né? Se ele existe, então gera, se não existe, não gera. Tá? Então aqui eu vou montar a matriz expandida. Tá? Então eu tenho 1, 3, 4, 3. E aqui eu vou ter x, y e z. Né? 2, 4, 3, 3 e 6, 1, 1. Tá? E aí eu vou começar a escalonar isso. Né? Então eu vou fazer a linha 2 é a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Tá? Então a linha... então eu vou copiar aqui a primeira linha. 1, 3, 4, 3. X. Agora a linha 2 é a linha 2 menos 2 vezes a primeira. Então aqui vai ficar 0. Vai ficar 4 menos 6, que é menos 2. 3 menos 8, que é menos 5. E 3 menos 6, que é menos 3. E y menos 2x. Tá? E aqui eu posso fazer também, né, a linha 3 é a linha 3 menos 6 vezes a linha 1. Tá? Então aqui vai ficar 6 menos 6, que é 0. Aqui vai ficar 1 menos 18, que é menos 17. Aqui vai ficar 1 menos 24, menos 23. E aqui vai ficar 1 menos 18, menos 17. Tá? E z menos 6x. Então, 1, 3, 4, 3. X aqui 0, menos 2, menos 5, menos 3. E y menos 2x. E agora que eu vou zerar esse carinha aqui, então eu vou fazer a linha 3. Eu vou fazer a linha 3 menos 17 sobre 2 vezes a linha 2. Tá? Então aqui vai dar 0, né? Eu estou fazendo menos 17. E vai ficar mais 17. Aqui eu tenho menos 23. Vai ficar mais 17. Vezes 5 sobre 2. Tá? E aqui eu vou ter menos 17. Mais 17 vezes 3 sobre 2. Tá? E aqui também eu vou ter z menos 6x. Menos 17 sobre 2, que multiplica y menos 2x. Tá, então eu tenho isso daqui. Tá, e aí qual é que é a conclusão disso daqui? Né? Eu já escalonei a minha matriz. Né? Então eu vou chamar essa constante aqui de um alfa, tá? E essa constante aqui de um beta. Alfa é diferente de zero e o beta também, tá? Se a gente fizer as continhas, isso não é zero.
tá? Então, o que essa última matriz quer dizer? Né? Quer dizer que alfa vezes o C é igual a beta vezes o D, e isso é igual a isso daqui que eu vou chamar de, T. Então, isso quer dizer que ele é igual a T menos beta vezes D dividido por alfa. Então, daqui a gente vai tirar aqui o nosso D, ele é livre, ele é um valor qualquer. Aí, desse valor de D, eu encontro o valor de C, que vai ser isso daqui, tá? E aí, com C e D, eu vou encontrar o B através dessa equação aqui, né? Só isolo o B aqui. E com o valor de B, C e D, eu encontro o A nessa primeira equação aqui, tá? Então, sim, eu consigo resolver esse sistema. Na verdade, esse sistema vai ter infinitas soluções, né? Porque esse D é livre, tá? Tá? Então, o D é livre, ou seja, para qualquer escolha que eu faça para essa constante D, eu vou ter um valor de C, né? Que é dado por essa equação aqui. E aí depois é só voltar, né? Aí pega a segunda equação, isola, né? O que essa segunda equação quer dizer? Né? Quer dizer que B vezes menos 2 mais C vezes menos 5 mais D vezes menos 3 é igual a Y menos 2x. Né? Então, o D é livre, escolhe qualquer coisa. Aí com o D encontra o C, que é isso daqui. E aí depois só isola para encontrar o B. Tá? E aí com B, C e D, volta aqui para a primeira equação e encontra o valor da constante A. Ou seja, os valores de A, B e C e D não importam. O que importa aqui é que o sistema tem solução. Tá? É isso que importa. É essa conclusão aqui. Né? Por quê? Porque se esse sistema tem solução, então quer dizer que para qualquer x, y e z, qualquer vetor do R3, eu consigo escrever esse vetor como uma combinação desses quatro vetores V1, V2, V3 e V4. Ou seja, eles geram o R3. Né? Então tem solução, que implica que esses vetores V1, V2, V3 e V4 geram o R3. Tá? Então essa é a conclusão. Né? Se o sistema tem solução, eles geram o R3. Né? Se tem uma ou infinitas, não importa. Tá? O que importa é que existe uma solução, pelo menos uma. Isso quer dizer que eles geram o R3.